A graça e a paz do Senhor Jesus. Amém? Gostaria de convidar os irmãos a abrirem as suas Bíblias na Epístola de Paulo aos Filipenses, para darmos assim continuidade à exposição desse texto, deste livro. Filipenses capítulo 4, verso 10 ao verso 13. Diz assim a palavra do Senhor Deus: Alegrei-me sobremaneira no Senhor, porque agora, uma vez mais, renovastes a meu favor o vosso cuidado, o qual também já tinhais antes, mas vos faltava oportunidade. Digo isto, não por causa da pobreza, porque aprendi a viver contente em toda e qualquer situação. Tanto sei estar humilhado, como também ser honrado. De tudo e em todas as circunstâncias já tenho experiência, tanto de fartura como de fome, assim de abundância como de escassez. Tudo posso naquele que me fortalece. Amém. Oremos, irmãos. Santo e eterno Deus, Deus de toda graça e misericórdia, esta noite queremos expressar a nossa mais profunda gratidão por todo o bem que o Senhor tem feito a nós, pois reconhecemos que nada temos que do alto não tenhamos recebido primeiro. É o Senhor que tem nos dado a vida, a respiração e tudo o mais. O Senhor tem nos dado a saúde, a família, o trabalho e todas as coisas necessárias para a nossa subsistência enquanto aqui estamos na nossa peregrinação. Agradecemos a Ti, Senhor, e louvamos o Teu nome. Agradecemos a Deus e expressamos a nossa gratidão através dos nossos dízimos e nossas ofertas. Não para que, por meio desses dízimos e ofertas, sejamos abençoados, mas porque já temos sido abençoados pelo Senhor. Reconhecemos a Tua bondade e expressamos, ó Deus, através desses dízimos e ofertas. Sobretudo, pedimos, ó Deus, que o Senhor continue a abençoar o Teu povo, dando a graça da vida comum, mas acima de tudo, concedendo a Tua graça, a graça espiritual. Concedendo, ó Deus, maior discernimento espiritual, uma fé mais vigorosa, mais firme, uma vida mais santa, mais piedosa, uma esperança inabalável daquele reino que nós iremos morar um dia. Ó Deus amado, dá-nos da Tua palavra, abre os olhos do nosso entendimento para que possamos compreender com clareza as Tuas verdades e possamos também não somente entender com a mente, mas viver no dia a dia. Inclina os nossos corações para isto. Pedimos ao Senhor Deus que o Senhor abençoe cada irmão, cada irmã aqui presente. O Senhor conhece as lutas, os conflitos, as angústias que cada um passa. Que o Teu Espírito Santo, que é o Espírito Consolador, venha consolar na medida em que a Tua palavra esteja sendo ministrada, pregada, como um bálsamo para a mente e o coração. Assim seja a Tua palavra, ó Deus. Para aqueles que estão desanimados, sejam encorajados a viver para o louvor e a glória do Teu nome. Para os faltosos, que o Espírito Santo venha conduzir, ó Deus, a um espírito de quebrantamento, de convicção de pecados, para que tornem para Ti e alegrem-se na presença do Senhor, no Deus
perdoador. Assim nós oramos, ó Deus, suplicando a graça e a misericórdia. E neste momento que estarei trazendo a Tua palavra, dá-me a graça para que com fidelidade possa pregar, possa anunciar as Tuas verdades. Em nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém. Irmãos, o apóstolo Paulo, que é o escritor da epístola aos Filipenses, e como nós já temos mencionado no decorrer da exposição deste livro, que o tema principal desta epístola é a alegria. E lembrando que o apóstolo Paulo está preso, está encarcerado, mas mesmo assim ele pode dizer sobre a alegria que é incondicional, acircunstancial, que não depende, na verdade, de nada, em absoluto, de nada das coisas deste mundo, nem das circunstâncias pelas quais nós passamos, e passamos por várias provações, mas depende única e exclusivamente do nosso relacionamento com o Senhor Deus, na medida em que nós vivemos com Deus. Paulo vai dizer isto, como nós vimos, depois de estar falando sobre a sua gratidão aos Efésios, aos Filipenses, mas ele tem que falar de uma forma doutrinária, versículo 11 e o versículo 12, e o versículo 13 dizendo, então, tudo posso naquele que me fortalece. Falando sobre a centralidade de Cristo, sobre como Cristo envolve tudo, todas as coisas, permeia todas as coisas da nossa vida, não só na nossa vida religiosa, na nossa vida espiritual, mas envolve toda a nossa vida. Paulo começa expressando sua gratidão e expressa de forma alegre. Ele diz, alegrei-me, mas não somente por aquilo que a igreja de Filipos, em consideração ao apóstolo Paulo, estava fazendo na sua generosa oferta para a manutenção do apóstolo, mas ele tem a compreensão de que nada disso seria possível se o Senhor Deus não estivesse conduzindo os corações deles, se Deus não tivesse convertido eles lá no passado. Tudo está, Cristo está por atrás de todas as coisas. Por isso o apóstolo Paulo vai dizer, alegrei-me sobremaneira, alegrei-me de uma forma superabundante no Senhor. Ele vai expressar a sua gratidão, mas é a sua alegria, sempre o fundamento da sua alegria é o Senhor Deus. Ele está preso, mas ele sempre tem motivos para se alegrar e se alegrar no Senhor. Alegrei-me sobremaneira no Senhor, porque agora, uma vez mais, renovastes a meu favor o vosso cuidado. Qual era o cuidado que a igreja de Filipos estava demonstrando para com o apóstolo? Esse cuidado, provisão, estava abençoando o apóstolo. Era uma igreja que, de fato, vestiu a camisa e estava sendo cooperadores e participantes do ministério do apóstolo Paulo. De forma como eles poderiam, orando pelo apóstolo Paulo, certamente, trazendo à memória aquilo que o apóstolo Paulo havia ensinado, trazendo na sua própria vida os ensinos do apóstolo Paulo, uma demonstração de respeito, de carinho, de consideração, de compreensão de que de fato o apóstolo Paulo era mensageiro de Deus, enviado por Deus, e então eles viviam de conformidade com aquilo que o apóstolo os ensinava. Mas nós vemos aqui, meus irmãos, nesse texto, a bondade e a amabilidade, que era a expressão do amor, da gratidão dos filipenses pelo apóstolo Paulo. Quando o apóstolo Paulo esteve lá, uma das primeiras coisas que aconteceu depois de ele ter pregado, houve conversões, mas os irmãos se lembram que ele foi açoitado, foi preso, foi lançado numa masmorra fria,
úmida, sem claridade, sem ventilação. E enquanto ele estava nessa condição, ele e Silas estavam lá à meia-noite cantando ao Senhor, louvando ao Senhor, demonstrando pela sua vida que a verdadeira alegria, ela procede de um relacionamento com Deus. Ela é acircunstancial, plenamente, não depende das circunstâncias. Porque Paulo tinha tudo para estar triste. Tinha sido açoitado. E nós sabemos muito bem como é que era o tipo de açoite. Eram com aqueles açoites que rasgavam a carne. Eram feitos de tiras de couro, na ponta metais, muitas vezes, para infligir maior dor e maior sofrimento à pessoa que estava sendo punida. Paulo estava lá com sua carne dilacerada, estava naquele ambiente. E qual era a razão disto? Porque tinha pregado o Evangelho. Porque uma jovem que estava possuída por um espírito demoníaco, e um espírito de adivinhação, ele liberta. E como os donos daquela jovem obtinham lucro com isso, ela era uma escrava. Ele não era somente escrava daqueles homens, mas era escrava também de Satanás. E então agora, eles, vendo que a sua fonte de lucro havia se perdido, eles então acusam e fazem todas as acusações possíveis, até que acontece isso, ele é açoitado e lançado na prisão. Mas o que ele está fazendo lá? Lamentando? Murmurando? Resmungando? Não, está cantando, está louvando ao Senhor, adorando ao Senhor. Algo acontece até, há um terremoto, as cadeias se partem, e não somente isso, o próprio carcereiro de Filipos é levado à conversão. Crê no Senhor Jesus Cristo e será salvo tu e tua casa. Famosas palavras do apóstolo Paulo. E como Deus foi tão gracioso naquele momento. Olha, e aqueles irmãos que viram o sofrimento do apóstolo Paulo, com grande sofrimento, com grande luta, na verdade, abnegação, não importando o que pudesse acontecer, a fim de anunciar o Evangelho da salvação. Aquelas pessoas reconheciam, Paulo veio aqui, Paulo pregou, Paulo anunciou o Evangelho. Nós estávamos perdidos, nós estávamos sem Deus no mundo, sem esperança alguma. Somos gratos ao apóstolo Paulo, somos gratos pelo seu ensino, somos gratos pela sua perseverança, somos gratos. E eles não somente eram gratos de boca, mas eram gratos de fato, de verdade. Senhor, vamos ajudá-lo. Percebam, Paulo vai dizer, ninguém se associou comigo, senão vocês. Vocês se associaram, vocês vestiram a camisa, vocês arregaçaram as mangas, vocês têm feito, eu sou grato. Mas ele, por outro lado, reconhecia também que isso era, claro, a bondade do Senhor, era por causa de Cristo, por isso ele se alegrava no Senhor. Mas quão bom, meus irmãos, quando há espíritos gratos, entendendo o valor do Evangelho, e diz, eu sou grato àqueles que me transmitiram as boas novas. Até hoje, eu lembro da pessoa que me pregou o Evangelho. Até hoje, eu me lembro da professora da escola dominical. O nome dela era Yara Yasumoto. Me lembro como ela pregou, como ela anunciou. Sou grato. Sou grato. A gratidão é uma coisa tremenda. Esses filipenses, eles demonstravam a sua gratidão, a expressão do amor deles pelo apóstolo, na maneira como o apóstolo tinha tido lá, como tinha estado lá, pelo seu ensino, pelos seus sofrimentos, pela sua abnegação, pela pregação do Evangelho.
somos gratos. Hoje, pensando sobre esse texto, comecei a trazer à minha memória quantos homens, quantas mulheres, quantas pessoas passaram pela minha vida, que em mim influenciaram, que deixaram uma sementezinha, desde meus tempos mais antigos, desde os tempos passados, na minha infância, depois nos tempos mais recentes. Sou grato a Deus pela vida destes homens. Mas eles não somente expressavam o amor, a gratidão, de uma forma visível, não de uma forma invisível, mas mostravam que eles eram solícitos no sofrimento do apóstolo Paulo. Eles realmente sofriam com o apóstolo Paulo. Eles poderiam se alegrar no ministério do apóstolo Paulo, mas eles se preocupavam com o apóstolo Paulo. Quando estava sabendo da situação, havia uma preocupação, eram solícitos. Mas também nós vemos aqui a gratidão do apóstolo Paulo, uma vez que, embora ele esteja cumprindo o seu ministério, pregando o evangelho, anunciando, se dando totalmente por causa de Cristo que o chamou e o vocacionou para esta obra, mas ele não vê essa situação de uma forma simplesmente natural, mas ele diz: eu agradeço a Deus pela vida dos irmãos. É uma via de mão dupla, a gratidão. Paulo era um homem também grato àqueles irmãos, pela gentileza daqueles irmãos, pela operosidade da fé, pela manifestação, pela cooperação, por serem participantes do ministério. Mas, ao olharmos para esse texto, precisamos compreender a que condição o apóstolo Paulo chegou. Ele chegou a este contentamento. Alegrei-me sobremaneira no Senhor, porque agora, uma vez mais, renovastes a meu favor o vosso cuidado, o qual também já tinhais antes, mas nos faltava oportunidade. Paulo, talvez em algum compromisso da própria igreja de Filipos, olha, nós vamos estar apoiando, mas não era como os nossos dias, se passam piques, não sei o que lá, né? Não, as coisas eram muito difíceis. E Paulo está preso. Paulo está em Roma. E o que nos diz, vocês não tinham tido oportunidade, mas assim que surgiu a oportunidade, vocês lembraram: eu sou grato pelo cuidado, o vosso cuidado, vocês têm cuidado. Ele mostra, portanto, a gratidão do cuidado da igreja para com ele. Que até então, algumas coisas aconteceram que eles não estavam tendo a oportunidade de demonstrar esse cuidado. Mas agora, assim que aconteceu, a oportunidade surgiu, diz: vocês não fizeram antes, porque faltava oportunidade. Eu entendo o interesse, o desejo, mas também interesse as próprias dificuldades. Isso em nada abalou aquilo que eu sei que vocês sempre quiseram fazer. E digo isso não por causa da pobreza, porque aprendi a viver contente. E esta palavra contente, qual o apóstolo Paulo nos diz, não somente é a ideia de felicidade, uma alegria, mas de autossatisfação, de autossuficiência. Ele aprendeu a viver contente, porque aprendi a viver contente em toda e qualquer situação. E aqui entra a doutrina da suficiência de Cristo, da plena satisfação em Cristo. O apóstolo, portanto, está dizendo: olha, eu sou
eu tenho autossuficiência. O que ele está dizendo é que ele tem autossuficiência em si mesmo, que não precisa de nada, o que ele se basta. Não, nós devemos entender dentro do seu contexto. Tudo posso naquele que me fortalece. O que ele está dizendo é que eu tenho plena suficiência, eu não dependo de absolutamente nada neste mundo para ser feliz. A minha suficiência, ela não está atrelada a alguma coisa, alguma necessidade, alguma questão externa. Não, eu aprendi a estar num estado de autossuficiência, não nele mesmo, como os estoicos faziam, mas em outro, em Cristo, fora dele. Essa suficiência não vem dele, vem fora dele. Ele está falando que Paulo está dizendo, portanto, que ele é independente, ele é livre. A sua felicidade, a sua alegria, a sua paz não está atrelada ou pelas circunstâncias, pelas condições externas, pelas coisas. Nós podemos ver isto, Atos, Paulo, no capítulo 16, Atos dos Apóstolos, verso 24, verso 25, nos diz aqui as Escrituras Sagradas, o texto que eu havia mencionado: este, recebendo tal ordem, levou-os para o cárcere interior e lhes prendeu os pés no tronco. Por volta da meia-noite, Paulo e Silas oravam e cantavam louvores a Deus, e os demais companheiros de prisão escutavam. Estavam lá, eles cantando, adorando a Deus. Não depende da circunstância. Ele é livre. Ele é livre para adorar. Ele é livre para ser plenamente satisfeito, independentemente da circunstância. Principalmente, é uma mensagem relevante para os nossos dias, quando vemos pessoas que estão aprisionadas e a sua alegria, seu contentamento, ele se torna dependente de alguma coisa, às vezes até do celular. Paulo, ele diz: sou livre, nada, não preciso de nada disto. Podemos olhar também, quando o apóstolo Paulo nos diz em 2 Coríntios, capítulo 12, ele vai falar sobre o espinho na carne, mas eu gostaria de ler esse texto com os irmãos, capítulo 12, verso 7 ao verso 10. Diz o apóstolo Paulo: e para que não me ensoberbecesse com a grandeza das revelações, me foi posto um espinho na carne, mensageiro de Satanás para me esbofetear, a fim de que não me exalte. Por causa disso, 3 vezes pedi ao Senhor que o afastasse de mim. Então ele me disse: a minha graça te basta, porque o poder se aperfeiçoa na fraqueza. De boa vontade, pois, mais me gloriarei nas fraquezas, para que sobre mim repouse o poder de Cristo. É isto. Ainda que eles ora e pede: Senhor, tira de mim esse espinho na carne. E Deus diz: não, esta é uma provisão divina para que você se mantenha com um espírito humilde. E ele, entendendo esta verdade, agora ele já não está mais orando, pedindo que Deus retire. É lícito, quando temos problemas, orar para que Deus nos alivie na nossa jornada? Claro que é lícito, mas devemos sempre perceber qual é a vontade do Senhor, qual é o propósito de Deus. E ao compreender esta vontade, Paulo diz: agora sim, entendendo, eu me glorio nesta situação de boa vontade, não de má vontade, não murmurando, não reclamando com a situação, mas de boa vontade, pois mais me gloriarei nas fraquezas, para que sobre mim repouse o poder de Cristo. Paulo, então, percebam que Paulo vai dizer
olha, a minha alegria independe das circunstâncias. Eu me alegro ainda com espinho na carne. É algo que impunha ao apóstolo Paulo, segundo estudiosos, grande sofrimento, ao ponto dele orar, dizendo: Deus, tira. E Deus diz: não. E ele não vai viver agora a sua vida murmurando, reclamando, lamuriando-se, mas ele é aquele que vai estar preso e dizendo: alegrai-vos sempre no Senhor. Outra vez digo, alegrai-vos. Mas percebemos também, quando nos fala em Mateus capítulo 6, verso 34, nas palavras do Senhor Jesus Cristo, nos dizendo: eu, porém, vos digo, Mateus 6, 34, portanto, não vos inquieteis com o dia de amanhã, pois o amanhã trará os seus cuidados. Basta o dia o seu próprio mal. Não fique inquieto. Você vai mudar alguma coisa? Não. Mas haja um contentamento no que o Senhor Deus provê para os seus filhos. Mas lembrem, Paulo não está dizendo aqui que ele está plenamente satisfeito com a sua vida. Olha, você tem que ficar alegre pela sua vida, fique satisfeito, nunca busque melhorar de vida. Paulo não está dizendo isso. Alguns interpretam dessa maneira, como se Paulo estivesse insinuando aqui que você tem que estar plenamente satisfeito. Você é pobre? Fique pobre. Você está numa condição, você tem que, não faça nada pela sua vida. Não melhore, fique estagnado, fique plenamente parado no tempo, não se esforce para melhorar. Não, definitivamente Paulo não está dizendo isso. A Bíblia não nos ensina isso. Havendo oportunidade, avancem. Sempre dizemos, tome cuidado para que as coisas não tomem o seu coração. Paulo está dizendo: eu estou livre disso tudo. Ter como se não tivesse nada, e não tendo como se possuísse tudo. Essa é a dinâmica da vida cristã. Mas Paulo também não está ensinando aqui temos uma mera indiferença estoica. Aconteceu um acidente, tudo bem, eu não vou me deixar levar, eu não vou mostrar minhas emoções, eu vou dominar os meus sentimentos, as minhas emoções. O estoico era assim. Ele podia estar sofrendo, ele: não vou demonstrar dor, né? Eu não vou demonstrar minha fraqueza. O estoico, ele era uma pessoa completamente, quase que sem sentimentos. Ele não era deixado dominar pelos sentimentos. Era uma indiferença. Aconteceu isso, perdi isso, ok, perdi. Fulano morreu da minha família, ok. Tal tragédia aconteceu? Pois é, aconteceu. Sou estoico. Essas coisas não vão me dominar. Eu vou, dominar essas coisas. Não era isso que Paulo estava ensinando. Paulo estava ensinando algo muito maior. Isto era algo típico da cultura helênica. E Paulo vai dizer: há algo maior, em que nós podemos não sermos afetados por este mundo, pelas coisas que nos acontecem, mas não por um esforço, por uma filosofia estoica, mas por causa do relacionamento que nós temos com o Senhor Deus, de tal maneira que todas as coisas vão se eclipsar diante da beleza, da glória e da esperança que há em Cristo Jesus. E de que todas essas coisas que nos acontecem, que elas concorrem e sempre concorrerão para o nosso próprio bem, nós nos gloriamos
mesmo nestas coisas. Paulo vai falar aqui sobre os opostos, quando nos diz sobre as circunstâncias. Eu sei passar aqui, aprendi a viver contente em toda e qualquer situação. Vai bem amplo. Tanto sei estar humilhado. A humilhação. Paulo, quantas vezes não foi humilhado? Meus irmãos, o que você acharia de que o seu nome, o seu honroso nome, fosse lançado na lama por causa de difamações? Paulo era acusado de tudo. Paulo era acusado de ser interesseiro. Paulo era acusado de ser um blasfemo. Paulo era acusado de ser um impuro, um imoral. Acusavam-no de todas as coisas possíveis. Humilhavam-no. Ele diz: eu sei estar humilhado, eu sei ser humilhado, eu sei o que é humilhação. Mesmo quando era aprisionado, antes das suas torturas, açoites, prisões, a coisa não era pacífica. Lembram de Jesus? Quando ele estava sendo vilipendiado, açoitado, cuspiam na cara dele e diziam: se és profeta, profetiza aí. Quem que cuspiu na sua cara? Quem que te esbofeteou? Colocava coroa na cabeça de Cristo de espinhos e diziam: ó rei, escarnecendo de Cristo, dando bordoadas além dos açoites, humilhando. Não bastava o açoite, tinha que humilhar. E Paulo está dizendo: eu não poucas vezes fui humilhado. Portanto, eu sei o que é ser humilhado. Mas também ele vai nos dizer como também ser honrado. Esteve entre pessoas nobres, de tudo e em todas as circunstâncias. Já tem experiência tanto da fartura como da fome, assim de abundância como de escassez. Paulo, portanto, ele pega os opostos. E é importante analisarmos um pouco essa questão dos opostos. Se pudermos colocar escassez, pobreza, humilhação, era o que o apóstolo Paulo, fome, é o que o apóstolo Paulo tinha passado muitas vezes. O que isso muitas vezes promove nas pessoas que passam e de uma forma insistente por tais condições, é que ele pode ser dominado por um espírito de amargura. Porque uma coisa é você passar fome um dia, outra coisa é você passar fome um mês, um ano. E aí? Muitas sugestões, muitos dardos inflamados do maligno dizendo: e aí? Onde é que está o teu Deus? Cadê o teu Deus? Cadê a bondade desse Deus? Cadê a provisão que esse Deus havia dito na própria oração do Senhor Jesus Cristo? Dá-nos o pão de cada dia. Mas nem isto. Fome. Percebam, o povo de Israel, quando passou pelo deserto, na peregrinação dos 40 anos, quantas e quantas vezes, por causa das circunstâncias, da falta de água, da falta de carne ou outras coisas, eles começaram a murmurar. Ação continuada. E muitos passam por isso. Famílias passam por isso. Maridos que têm sob a sua responsabilidade o cuidado e a provisão da família, muitas vezes fica perguntando para Deus: por que, Deus? E fica angustiado na sua alma e muitas vezes tentado a murmurar e a reclamar. Portanto, o ressentimento, a amargura e a murmuração. Esse é o risco. E Paulo diz: eu tenho passado por tudo isso. Mas alguém
poderia dizer, eu tenho abundância, honrado, eu não tenho passado fome, tenho passado fartura. Mas a pergunta, será que esse outro lado também pode levar a pecar contra Deus? Certamente que sim. Porque este lado da abundância, ele não precisa depender de Deus, ele diz, eu me basto. Se eu preciso, eu compro. Para que eu preciso orar? Para que eu preciso agradecer a Deus? Talvez aquele pessoa que está passando por necessidade vai dizer, Deus, me dá o pão de hoje, porque se o Senhor não der, eu vou ficar com fome. Mas aquele que tem abundância, ele vai dizer, para que eu preciso orar? Eu vou e compro. Eu tenho dinheiro. Portanto, ele se vê numa situação de independência de Deus. Eu não preciso de Deus. Mas também, algo que os ricos geralmente sofrem é o medo. É o medo, é o pavor de perder aquilo que tem. Ele é escravo. Ele é escravo. Ele é escravo de uma condição tal que, se eu perder isso tudo, quantos não efetivamente tiraram as suas vidas porque perderam tudo? Eram escravos do que eles possuíam. Sua alegria, seu contentamento, sua plena satisfação estava fundamentada nas coisas que possuíam. Tirando isso, tirou o sentido da vida. Outros, podemos até dizer em sentimentos, mas Paulo trata sobre essa questão: escassez, pobreza, humilhação. O livro de Provérbios vai dizer no capítulo 30, verso 8 e o verso 9, vou ler esse texto significativo. Provérbios 30, nos diz, 8 e 9: afasta de mim a falsidade e a mentira, não me des nem a pobreza nem a riqueza, dá-me o pão que me for necessário, para não suceder que, estando eu farto, te negue e diga, quem é o Senhor? Ou que, empobrecido, venha a furtar e profane o nome de Deus. O autor de Provérbios vai dizer, não me dê isso nem aquilo. E Paulo está dizendo, pode me dar isso, pode me dar aquilo, não tem problema, porque eu aprendi que não é isto que vai mudar o meu coração, porque às vezes pessoas com pouca coisa se deixam levar, com pouca coisa o seu coração já está apegado, com pouca coisa ele murmura, com pouca coisa ele fica magoado, ressentido com Deus. Com pouca coisa, não precisa de muito. Na verdade, não é aquilo que o homem possui ou que deixa de possuir. A questão é, onde está Cristo na vida dessa pessoa? Portanto, Paulo, ele vai colocar em todos os detalhes da vida. E ele vai dizer, em tudo, em qualquer coisa, não dependo delas. A minha alegria não é determinada, nem controlada pelas coisas ou pelas circunstâncias. A minha alegria, o meu contentamento não é controlado por essas coisas. Mas como Paulo chegou a esta condição? Paulo vai dizer no versículo 11, aprendi, já tenho experiência, estou instruído. Como? Primeiro, pela experiência. A vida ensina. Muitas vezes nós queremos ser forjados, queremos ser purificados, mas a Bíblia nos diz
que nós precisamos entender que somos purificados como que pelo fogo. Paulo, o seu crescimento, ele se dá pela experiência da vida. Quanto sofrimento, quanta coisa que ele passou, como mencionei rapidamente, quantos açoites, quantas prisões, quanto tempo de fome, quanta solidão, quanto abandono, quantas coisas Paulo passou. E isto tudo é a maneira pela qual o Senhor Deus vai forjando o caráter, fazendo com que desapegue de coisas e se apegue a Cristo, cada vez mais. Dessa maneira, Paulo, portanto, pela sua experiência, pela sua vida, às vezes nós oramos, Deus, eu quero ser mais santo, aí vem dificuldades, e começamos a murmurar, diz, Deus, por que está acontecendo isso? Você não quer ser mais santo? Para ser mais santo precisa ser purificado. Para ser purificado precisa passar pelo fogo da provação, pela fornalha da provação. Queremos ir para o céu, mas queremos ir sem sofrimento, quando o caminho proposto é a porta estreita e o caminho apertado. Quando a Bíblia nos diz, quem quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Hoje vivemos numa proclamação do evangelho falso, fácil, de uma fé fácil, mas que não salva, porque não é o caminho da cruz. Não exige nada, não exige absolutamente nenhuma renúncia. Esse é o evangelho que temos visto. Deus, Ele faz com que passemos por circunstâncias para aprendermos. Às vezes temos dificuldade em perdoar, e aí Deus manda inimigos, pessoas, para nos provocar. Sabe para quê? Para você desenvolver, com a graça de Deus, o espírito perdoador. Às vezes nós temos a impaciência, oramos a Deus, eu quero ser mais paciente, e parece que só vem tribulação. Como é que vai treinar a paciência? Amar o inimigo me ensina a amar, e aí só aparece inimigo se amar. Pois bem, irmãos, Paulo aprendeu pela sua experiência, pela vida. Paulo agora aqui já é uma pessoa idosa. Ele já está perto de dizer, combati o bom combate, completei a minha carreira, guardei a fé. Já é uma pessoa experimentada, talvez cansada, mas ainda firme no Senhor. Mas também é pelo questionamento, pelo raciocínio lógico. Meus irmãos, devemos pensar e aprender a pensar biblicamente. Colocar a sua alegria, o seu contentamento. Como? Pense, o mundo ou as circunstâncias estão sempre mudando. Se você quer ter alegria e o contentamento num mundo que está em constante mudança e agitação, sabe quando você vai ser feliz? Nunca. O mundo não é algo estável, o mundo é completamente instável. Para estourar uma guerra, basta um Hamas da vida invadir outro país e pronto. Basta alguém fazer alguma coisa, deflagra-se Segunda Guerra Mundial, ou alguma coisa, basta um fato. O mundo, ele está sempre assim, pisando em ovos. É muito fácil e colocar nossa alegria, nosso contentamento, a nossa paz e esperança no mundo é ilógico. Eu devo imaginar, pense, se você diz eu dependo das condições, você nunca vai ser feliz, porque as condições não são as melhores possíveis.
considere também, pense sobre o valor da sua alma. Vale a pena eu não ter um relacionamento com Deus para querer agradar o mundo, satisfazer, ser isso, ser aquilo? O valor da sua alma. Pense em Deus, pense na sua alma. Deus, uma outra questão que você precisa pensar, Deus é um Pai amoroso e Ele quer aperfeiçoar os seus filhos. Ele é solícito. Então, você está passando por uma circunstância, não pense que, porque Deus me abandonou. Deus é um Pai sempre presente. Eis que estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Então, as circunstâncias que você está passando não é uma evidência da falta de amor de Deus para com você, mas talvez seja exatamente a manifestação do amor dele para com você. Quando você estiver passando por lutas, mesmo que estiver numa prisão, numa perseguição, sendo perseguido, sendo maltratado, pense em Deus. Ele é um Pai amoroso, Ele sabe do que você está passando. Ele sabe as suas lutas, sabe os seus conflitos. Pense também que a vontade de Deus e seus caminhos são um grande mistério para nós. Às vezes nós queremos entender, compreender, desvendar plenamente a mente de Deus. Jamais alcançaremos. Coisas acontecem com nossas vidas e nós dizemos, por que isso aconteceu? E talvez você nunca vai saber, a não ser lá na glória. Por quê? O que isso me valeu? Por que isso foi benéfico? Ou que valia ter visto? Nós não conhecemos, mas tudo concorre para o nosso bem. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu eterno propósito. Pense também e raciocine que toda a situação na vida é o desdobramento do amor e da bondade de Deus. Mesmo que você não entenda, mesmo que você não perceba, mesmo que pareça ser um amor carrancudo. Como assim? Mas é uma manifestação do amor de Deus. Deus, sempre pense também, para que você tenha plena satisfação e alegria e contentamento em Deus. Deus está nos aperfeiçoando, até chegarmos à perfeita varonilidade, chegarmos à estatura de varão perfeito, à maturidade, e ninguém chega à maturidade sem esses momentos difíceis de crise. Toda mãe sabe o que é quando está nascendo o dente das crianças, que crise, os choros e a angústia, e a criança e chora, e a febre, mas é porque está crescendo o dente, faz parte da maturidade, faz parte do desenvolvimento. Não há amadurecimento sem essas situações. Mas também lembre, tudo passa, tudo é temporário. Se o seu coração está apegado às coisas, de maneira que você se angustia porque não tem, ou se orgulha demais porque você tem, se ufana dessas coisas, lembre, tudo isso vai passar. O sofrimento passa, mas a riqueza também passa. A mortalha não tem bolsos. Nada trouxemos deste mundo a este mundo, e nada levaremos deste mundo. Mas Cristo sempre estará conosco. Paulo está dizendo, e portanto, que descobriu um mistério. Ele usa uma linguagem como que era usada nas religiões de mistério, dizendo, olha, eu cheguei a um conhecimento que ninguém sabe, mas eu cheguei a um conhecimento, aquele conhecimento. E Paulo diz, eu cheguei a um conhecimento, a um mistério. E esse mistério eu posso revelar, diferente das religiões de mistério, que não se revelava, e a pessoa tinha que ter aquela experiência, e depois
a outra pessoa tinha que ir mais ou menos indo atrás, ninguém sabia. Mas Paulo vai dizer sobre esse aprofundamento do conhecimento de Cristo. Cristo é tudo. Quando ele nos diz, tudo posso naquele que me fortalece. Toda a minha suficiência, diz o apóstolo Paulo, vem de Cristo. Não é eu que me torno um super-herói, eu determino, eu faço as coisas acontecer, eu sou o cara. Não, ele está dizendo, eu não sou nada, mas Cristo é tudo, e eu em Cristo posso todas as coisas. Minha suficiência em Cristo Jesus. Numa versão, poderíamos colocar, sou forte ou sou fortalecido quanto a todas as coisas naquele que constantemente infunde força em mim. Tudo posso naquele que me fortalece. Ele não está dizendo, portanto, que ele é o cara, o estoico que consegue vencer as dificuldades e ele não passa por nada, o sofrimento nem o atinge. Podem cair 1000 ao seu lado, 10.000 à sua direita, ele não será atingido pela sua filosofia estoica. Não é isso que Paulo está dizendo. Ele está dizendo que tudo pode por causa da sua associação com Cristo Jesus, a sua suficiência em Cristo. Vemos aqui a humildade do apóstolo Paulo. Não sou eu, a minha suficiência vem de Cristo. Não é porque eu sou o grande apóstolo Paulo, não. Minha suficiência vem de Cristo. Mas ao mesmo tempo, Paulo funde a ideia da sua humildade e dependência do Senhor, mas também da sua vitória, do seu triunfo. Tudo posso, eu posso, nele que me fortalece. Mas, irmãos, todas essas coisas, como vimos, é algo que nós aprendemos. Isso faz parte, a vida cristã é um contínuo aprendizado. Eu aprendi, diz o apóstolo Paulo. Eu aprendi. Deus está constantemente nos ensinando através das nossas próprias circunstâncias. Que você tenha essa percepção, essa compreensão, esse espírito ensinável, quando estiver acontecendo coisas na sua vida. Deus, o que o Senhor quer falar comigo? Deus, o que o Senhor quer me ensinar? Senhor, o que o Senhor quer tratar com o meu coração? Senhor, o que o Senhor quer tirar de impureza? Senhor, muitas vezes Deus nos humilha, nosso pecado é revelado, ninguém gosta disso, mas dizer, Deus, muito obrigado, porque eu sei que o Senhor está tratando com o meu coração. É um crescimento. A vida cristã, portanto, diz o apóstolo Paulo, eu aprendi, eu cresci, eu avancei. Que os irmãos possam crescer, possam avançar. Não percam as oportunidades. Não existe um único segundo da tua vida que esteja acontecendo a revelia do consentimento, do plano de Deus, da soberania de Deus. Se tudo que acontece na tua vida é provisionada por Deus, então aproveite, aprenda, considere tudo que Deus quer te ensinar. Que Deus assim em Cristo nos abençoe. Amém?